Muito bom dia para você. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Gênesis. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba, para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha ela voltou e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando os animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Meus irmãos, e aqui nós temos então, Deus poupou a vida daquele que encontrou graça diante dele, que foi Noé e sua família, assim como poupou um casal de cada espécie. E aí a gente tem então a trajetória do dilúvio, desse período de grandes inundações dos rios. E o dilúvio acontece. Então, após os 40 dias e as 40 noites de chuva, após essa inundação da superfície da terra, Noé, então, ele solta uma pomba para ver se ela conseguia, achava local seco para poder saber. Era a forma de dizer se as águas haviam baixado. Mas a pomba volta. Então, 7 dias depois ele solta novamente e a pomba volta com um ramo de oliveira, sinal de que as águas haviam baixado, que a inundação estava diminuindo. E mais 7 dias e a pomba não retornou mais. Então, Noé soube que estava seco, então, a superfície da terra. E ele oferece, então, um holocausto para Deus. Noé não se lamenta, Noé não se questiona, ele oferece sacrifício ao Senhor Deus, reconhecendo a soberania do Criador. E o sacrifício de Noé é agradável ao Senhor. Portanto, o Senhor, ele promete que ele não mais ferirá a terra, que ele não mais destruirá os seres vivos como havia acontecido. E ali a gente entende exatamente o que o Senhor faz conosco: o livre-arbítrio, a escolha. O Senhor não nos castigará, mas todos os nossos atos têm consequências. Gostamos da liberdade? Queremos a liberdade? É preciso saber exatamente a semente que plantamos para sabermos qual a colheita que nós faremos. A semente pode ser escolhida. A colheita, ela é inevitável. Ela é uma consequência da semente que eu escolhi plantar. E Noé faz então esse sacrifício ao Senhor. Deus faz a promessa de que não mais ferirá a terra. E aí muitas vezes a gente se pergunta: se Deus é tão bom, por que o mundo então vive como vive? Por que as coisas acontecem e existe tanta maldade? Pelas nossas escolhas. Por causa das escolhas que eu e você muitas vezes fazemos. Às vezes a gente não faz, mas a escolha de alguém interferirá na nossa história. E assim funciona. Agora é preciso que nós saibamos que, no final das contas, todos nós iremos prestar contas a Deus. E isso deve nos bastar. E isso deve ser o suficiente para conduzir a nossa vida. E confiemos nessa promessa do Senhor. Ele prometeu que não faria mais essa destruição em massa. Ele prometeu que não faria nada disso. E ele acolhe a oferenda daqueles que se ofertam gratuitamente, de coração aberto, de coração rendido. Somos pecadores? Somos. O pecado está continuamente batendo a nossa porta. Mas, se nós confiarmos no Senhor, se nós reconhecermos a nossa miséria, mas, ao mesmo tempo, tomarmos posse desse Deus apaixonado por nós, que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel,
a gente vai aprender qual é o caminho de volta para casa. Porque a minha e a sua casa não é nesse mundo. Porque a minha e a sua casa não são dessa vida. Porque a maior recompensa de todas não está naquilo que o mundo pode oferecer. Mas a maior recompensa de todas é voltar para o paraíso. Para onde nós fomos criados a viver, mas nós renunciamos. E agora nós temos a oportunidade de fazer o caminho de volta. Deus abençoe.